Vamos falar sobre a operação que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Cabo Frio, região dos Lagos. Teve a operação do Ministério Público que investiga supostas liberações ilegais de licenças de prevenção contra incêndio e pânico para empresários da cidade. A reportagem é do Radar Calixto. Era cedo e a movimentação intensa de carros era grande no quartel do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio, na região dos Lagos. Os veículos pertencem ao Ministério Público do Estado do Rio, que realizou uma operação na unidade militar e em vários pontos da cidade, que investiga a suposta emissão irregular de licenças relacionadas às normas de prevenção contra incêndio e pânico. A gente veio cumprir 5 mandados de busca e apreensão na residência de um bombeiro militar, também na residência de uma empresária que atua em Cabo Frio, também mandados no grupo empresarial dessa empresária e também no quartel de Cabo Frio, especificamente no setor de serviços técnicos, que é o setor responsável pela emissão de licenças para estabelecimentos que querem se regularizar junto às normas de segurança contra incêndio. As investigações do Ministério Público apontam que pelo menos 3 grupos atuavam nas irregularidades. O primeiro era composto por vários empresários aqui da cidade que tinham interesse na regularização de estabelecimentos. Outro por empresas que atuavam como despachantes. E o terceiro por militares aqui do quartel que estariam recebendo valores para emitir as licenças. A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e da Corregedoria Geral do Corpo de Bombeiros. No quartel, documentos foram apreendidos. Ao todo, 5 mandados foram expedidos entre empresários e militares do quartel. Basicamente tem uma empresária, que ela tem uma ligação muito próxima com esse militar, que ele é chefe do setor de serviços técnicos do Corpo de Bombeiros. Essa empresária atua basicamente como despachante, além de ela prestar outros serviços, como fazer o projeto, vender extintor, vender material de segurança contra incêndio, e eles atuam alinhados. Então, muitas das vezes, as pessoas que querem se regularizar, querem ter o seu estabelecimento regularizado, vão ao quartel e elas são direcionadas por esse bombeiro mesmo para procurar essa empresa, e essa empresa faria o serviço de despachante. E aí ela cobra honorários da empresa que quer se regularizar e parte desse honorário é destinado ao bombeiro militar, que é o chefe do setor que tem a responsabilidade de fiscalizar, essas empresas. Então existem outras formas de atuação também, como por exemplo, às vezes a empresa ela não consegue ter todos os equipamentos de segurança contra incêndio, ela não consegue se regularizar, então mediante pagamento para esse bombeiro que é o chefe do setor, ele acaba emitindo as licenças, mesmo sem ter todos os requisitos de segurança contra incêndio instalados. A operação se encerrou? Sim, se encerrou. Ela começou às 6 horas da manhã, a gente foi no endereço residencial dos investigados e depois a gente foi nos endereços comerciais e também no órgão público que é o quartel. Também é importante dizer que todas as operações, toda a busca e apreensão, ela foi acompanhada de perto pela equipe da Corregedoria Geral do Corpo de Bombeiros, porque por se tratar de crime militar, muitas das vezes quando é o bombeiro emitindo uma licença fraudulenta, isso é um crime militar, então quem tem a atribuição da investigação tem o poder de polícia judiciária, é a Corregedoria do Corpo de Bombeiros. Então a Corregedoria do Corpo de Bombeiros atua com a gente desde o início, ela está com a gente e participou da busca, orientando também, inclusive no quartel, às vezes tem certas peculiaridades, que a gente às vezes, como a gente é de fora, a gente acaba não entendendo, e a equipe do Corpo de Bombeiros, junto com a gente, ela acabou orientando. Foram 5 mandados, todos em Cabo Frio, e todos eles com o apoio do Corpo de Bombeiros. Também, segundo as investigações, o nome de uma mulher que também foi alvo da operação é citado por diversas vezes como uma grande responsável pelos processos de regularização junto ao Corpo de Bombeiros. O processo está sob sigilo, ainda está em fase de investigação. Isso é uma diligência ainda investigativa que foi autorizada pelo juízo da Auditoria de Justiça Militar, porque é um crime militar. É um possível crime militar, ele ainda está na fase de investigação, no decorrer vão ser feitas novas diligências até culminar futuramente no oferecimento de uma denúncia. E a gente estava acompanhando, os bastidores aí dessa gravação com o Radar Calixto, onde o promotor falou que desde 2019, documentos já estavam sendo vistos desde 2019, mas estourou mesmo ano passado, em 2023. E a gente vai falar agora com o Radar, ele acompanhou toda essa operação, está atualizando. A cada momento aí a gente sabe que teremos novidades. Não é isso, Radar? Bom dia.
Ana Paula, bom dia para você também, minha amiga. É sempre um prazer cumprimentar o amigo e a amiga que está aqui com a gente no Balanço Geral. Exatamente, Ana Paula, essa operação do Ministério Público já terminou por volta das 9h30 da manhã de hoje. No local também o promotor Thiago Bucher também esteve presente, inclusive falou com a nossa equipe de reportagem, vocês puderam ver aí na matéria que foi exibida agora há pouco. Ana Paula, como eu disse, essa investigação, é do Ministério Público do Estado, através do GAECO, o Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado, e também teve aí o apoio da Corregedoria do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Rio de Janeiro, que acompanhou toda essa ação, a chegada dos agentes até aqui a sede do Corpo de Bombeiros em Cabo Frio, até o recolhimento de toda a documentação e também de aparelhos como computadores e aparelhos celulares que são dos alvos da investigação, alvos esses que são daqui do próprio quartel de Cabo Frio. Além desse endereço, Ana Paula, ou seja, além do Corpo de Bombeiros, outros locais também foram chegados, vistoriados pelas equipes do GAECO, mais 5 pontos aqui para a cidade de Cabo Frio, ou seja, vários empresários são alvos dessa operação que, segundo aí essas próprias investigações, apontam que militares aqui do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio estariam emitindo essas licenças de autorização para que esses empresários possuíssem aí a autorização para poder funcionar os seus estabelecimentos comerciais. Como eu disse, ao todo 5 mandados foram expedidos entre buscas e apreensões. A Corregedoria Geral do Corpo de Bombeiros esteve presente nessa operação, acompanhou, a operação terminou, material apreendido e agora os próximos passos aí dessa investigação, é claro, com análise de todo esse material apreendido, vai levar a crer que essas pessoas investigadas podem ser ou não culpadas dessas ações criminosas que a investigação está até o momento levando como suposta. Então, a gente atualiza isso. A operação terminou. Por enquanto, a sede do bombeiro continua funcionando normalmente. Equipes da Corregedoria também estiveram aqui. Normalmente, normal, movimento por aqui tranquilo, e a gente segue acompanhando, é claro, qualquer outra movimentação, a gente volta dentro da programação para atualizar você e, é claro, o telespectador de casa. Ana Paula. Pois é, gente, agora eu vou te dizer, viu, que vergonha. É triste demais saber que uma corporação tão respeitada, a gente não pode generalizar jamais. Infelizmente, temos pessoas, isso independe da profissão, independe de onde ela esteja, é questão de caráter. É questão de comprometimento com os seus atos. E agora que a gente está vendo aí essa ação acontecendo, vamos ter que ter aí as respostas, as pessoas que as envolvidas, as supostas, os supostos envolvimentos, claro que a gente vai ter aí mais esclarecimentos. Agora tem outro ponto também, Radacalisto, que é importante que essa operação esteja atenta também a esses estabelecimentos que estavam aí também querendo esse favorecimento, querendo essas licenças, sem ter a condição de ter aí o seu estabelecimento adequado para corresponder. Agora, que responsabilidade, gente. Que responsabilidade tamanha. Será que essas pessoas não têm noção da gravidade do que estão fazendo só mesmo para poder passar por cima aí de detalhes que são importantes você ter no seu estabelecimento? Prevenção no local de trabalho, prevenção seja ele qual for, que tem que atender às normas. E aí para, suprir uma necessidade ou para deixar aí tudo mais fácil, encontra essa facilidade. Ao mesmo tempo, os bombeiros militares que estão aí, envolvidos, que estão sendo investigados, e esses empresários que encontram também, Porque se eles fazem isso é porque tem pessoas ali que vão comprar essas licenças ilegais. Uma irresponsabilidade que vai puxando a outra, mas está aí um trabalho que é importantíssimo acontecer, Radai. Eu sei que a qualquer momento você pode voltar aqui, não é isso? Exatamente, Ana Paula, você bem colocou justamente a parte dos empresários. A gente está falando de empresas, a gente está falando de Cabo Frio, a gente está falando de verão, momento em que muitas empresas estão atuando com bastante força aqui na região e eles acabam colocando em risco justamente a vida dessas pessoas, desses clientes, quando eles compram essas licenças, porque na maioria das vezes, Ana Paula, essas licenças, elas nem estão aí de acordo com as normas, com as regras estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Então, assim, tem essa facilidade. O empresário, ele contrata uma mulher que, segundo as investigações, é uma das peças-chave aí dessa investigação, e ela acaba fazendo essa intermediação, Ela é a ponte entre o empresário e o Corpo de Bombeiros. Então, o empresário, ele aciona essa mulher, e essa mulher, ela acaba entrando em contato com militares dentro do Corpo de Bombeiros, informando
que determinado empresário está precisando dessa licença, dessa autorização para funcionamento, na maioria das vezes aí com agilidade, porque não quer enfrentar a dificuldade, né, a burocracia que tem para poder se regulamentar. A gente sabe que não é um processo fácil, requer investigação, requer perícia do Corpo de Bombeiro, requer laudo, requer um exame técnico muito amplo para poder aprovar, é claro, a liberação do funcionamento de determinados estabelecimentos. Então o que acontece é isso, essa mulher que, segundo as investigações, é alvo também dessas investigações, ela acaba facilitando, ela é a ponte entre os empresários e alguns supostos militares aqui do quartel de Cabo Frio que acabam emitindo com muita agilidade, com muita rapidez essa documentação e, é claro, sem ter aí todo um aparato, uma parte técnica, né, uma investigação, uma perícia do local, acabam aí emitindo essa licença, o estabelecimento, enfim, é autorizado, porque a partir do momento que o bombeiro libera, já está autorizado o funcionamento. E aí é que entra o grande problema, né? Justamente a questão da vida das pessoas, dos clientes, em relação à estrutura de um prédio que nem sequer passou por uma perícia detalhada do Corpo de Bombeiros por conta da pressa do empresário em querer ter logo essa documentação para poder fluir com o seu negócio aqui na cidade de Cabo Frio. Ana. Pois é, minha gente, é a verdade, né? A nossa realidade nua e crua, para todo mundo ver agora o que acontece e que depois disso a gente tem aí medidas importantes de fiscalização, né?